Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem, retornando para mais um relato com vocês. O relato que eu vou contar para vocês hoje é bem interessante. A pessoa que me mandou ir embora no Rio de Janeiro. Isso aconteceu lá no interiorzão do Rio. Ele não quis dizer a cidade, não quis dar muito detalhe, segundo ele, porque ele não quer ficar se expondo. Ele é um trabalhador que trabalha de vigia noturno e não quer prejudicar o trabalho dele. Então, como começou tudo isso? Ele estava numa fase bem ruim da vida dele quando tudo isso aconteceu. Eram momentos difíceis. Ele não conseguia mais, assim, tipo, se manter. Até porque ele tinha vindo do sertão do Ceará, né? Ele não é de lá, do Rio. Ele se mudou pro Rio, né? Na realidade. Então ele disse que quando chegou no Rio, muitas coisas começaram a modificar na vida dele. E assim, ele não conseguia mais se manter. Se manter estava difícil demais, 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 demais. Então ele disse que teve que arrumar um emprego. O emprego que ele encontrou foi de vigia noturno, num lugar um tanto quanto estranho. O lugar, ele era bem, bem longe da cidade. Tipo assim, era uma espécie de um condomínio fechado que estava sendo construído com várias casas. Mas as casas não eram casas de luxo. Eram casas mais simples, casas de classe média baixa, assim. Classe média, vamos dizer. E ele disse que tinha que ficar vigiando esse lugar porque estava tendo muitos roubos, né? O material que eles estavam usando, tudo que eles estavam usando nesse lugar, estava sendo roubado de noite. Então ele disse que o senhorzinho, né, que atendeu ele, começou a explicar tudo para ele. Levou ele para os lugares de ronda, levou ele para os lugares que ele tinha que cuidar melhor, aonde estava tendo mais roubos, né, durante as casas, porque assim eram lugares que tinham várias casas sendo construídas, e ele tinha que ficar cuidando desse lugar onde estavam essas casas. Então, primeira noite dele. Diz ele que ficou um pouco assustado, um pouco amedrontado, porque ele ouvia uns barulhos ao fundo, umas pessoas, mas quando ele chegava de lanterna, parecia que aquilo tudo sumia. E ele disse que ficou com um pouco de medo, mas começou a se acostumar, né? Porque não tinha outra opção. Tinha que se acostumar com a situação. Até porque ele não tinha onde arrumar outro emprego. Então as noites foram passando e ele trabalhando. O lugar que ele trabalhava era assim: tinha várias casas sendo construídas nesse terreno. E ele disse que no meio do terreno tinha um barracão feito de madeira, onde lá tinha micro-ondas, tinha fogão, tinha tudo o que ele precisava para se alimentar durante a noite e até mesmo se quisesse descansar um pouco. Ele disse que o barracão não era tão seguro assim, né? Era um container, né? Um container simples, que dava para entrar para dentro e fazer as coisas ali e depois sair fora. Mas ali que ele ficava o tempo todo. Geralmente quando ele ia fazer o lanche dele. E nos intervalos, né, das rondas, ele ficava nesse container. Então ele disse que uma certa noite, após ele se acostumar com o lugar, que ele já tinha se acostumado, já estava achando até legal. Diz ele que no calor da noite, assim, né? No silêncio da noite, ele ficava meditando as coisas na vida dele, o que ele queria para ele, as coisas que ele queria modificar na vida dele, né? Então ele disse que tinha se acostumado já, que estava tudo bem para ele, que ele não precisava mais de muita coisa não, que aquele trabalho ali para ele já estava bom demais. Mas então, uma determinada noite, ele disse que começou a fazer a ronda normal. E quando ele estava fazendo essa ronda, ele começou a ouvir uns cachorros que estavam avançando em alguma coisa. Diz ele que ficou com muito medo, porque ele percebeu que os cachorros, eles estavam avançando em algo que não era muito bom. Algo que vinha e também dava uns gritos estranhos, uns uivos estranhos e partia para cima dos cães. Mas ele não conseguia ver o que era, porque na região que ele estava ali nas casas, era do outro lado onde estava acontecendo. Só que de repente ele começou a observar que aquele barulho começou a se aproximar demais dele. E a cachorrada avançava na coisa, assim, e estava muito perto dele já.
Então ele disse que, sem pensar duas vezes, ele se enfiou numa das construções. Quando ele viu, aqueles cachorros começaram a vir e chegaram aonde ele estava, praticamente onde ele estava, do lado da casa onde ele estava escondido. Então ele olhou pelos buraquinhos, né, que tinha da construção, que não estava terminada. Ele disse que viu que tinha um cachorro muito grande, negro, um cachorro alto pra caramba. E esse cachorro, ele estava sendo atacado por outros cães. E os cachorros tocavam ele, sabe? E ele partia para cima dos cães, e os cachorros tocavam ele e ele partia para cima dos cães. De repente, ele levantou a cara no ar assim, ficou respirando, e ele virou para casa onde ele estava. Então ali ele ficou com medo, porque ele percebeu que aquele cachorro era um tanto quanto grande e muito estranho. Muito estranho, desengonçado. Um cachorro diferente como ele nunca tinha visto. Mas, quando aquele bicho respirou no ar e sentiu o cheiro dele e quis avançar para a direção da casa onde ele estava, os outros cachorros começaram a partir para cima do bicho, até que levaram ele para outro lado. Então, ele disse que quando percebeu que os cachorros tinham dado uma certa distância, né, com aquele bicho, ele, sem pensar duas vezes, ele foi correndo para aquele container, onde era a cozinha deles, e fechou a porta. E quando ele fechou a porta, ele disse que ficou lá escondidinho num canto. Mas ele falou que a porta não era tão segura assim. Era uma porta de container, feita mal e porcamente, como diz ele. E que se aquele bicho viesse e tentasse forçar aquela porta, ele disse que a coisa ia ficar bem complicada. E tinha uma pequena janela também, que era onde dava para a rua e dava de espiar as coisas na rua. Então ele disse que, quando ele percebeu, a porta começou a ser forçada para dentro. E os cachorros latiam do lado de fora e aquela coisa vinha e dava lambada na porta. Então ele disse que espiou pela janela. Quando ele espiou pela janela, ele disse que viu aquele cachorro gigantesco em duas pernas. Ele estava em duas pernas, em pé. Bíceps. Ele era um bíceps, ele não era mais um quadrúpede. Então ele disse que ali ele começou a se apavorar. Juntou uma pá na mão, que era a única coisa que tinha naquele lugar, porque ele não tinha nenhuma, e ficou esperando o animal. De repente o animal estoura a porta e entra. E dá de frente com ele. E ele disse que pega a pá na mão e pensou, agora eu vou morrer. Porque esse bicho é muito grande. Diz ele que tinha mais de 1,80 m de altura. Os dentes grandes, pontudo, a baba escorria boca abaixo, todo peludo pelos negros e um olhar vermelho penetrante. Diz ele que nunca vai esquecer daquele olhar. E quando o animal se lançou para cima dele, dois cachorros grandes vieram e se atravessaram na frente e começaram a latir pro bicho com muita raiva. O bicho tentava avançar para cima de mim e eles me defendiam, os dois cães, com toda a força, até que o bicho foi embora de vez. Fiquei escondido dentro do container, morrendo de medo, rezando para casa não voltar mais. No outro dia, quando amanheceu, chamei meu encarregado e pedi demissão. No momento que ele estava pedindo demissão, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Chegou um outro homem, um homem alto, magro, com dois cachorros. E esse homem alto, magro, era o homem que fazia a vigilância nos dias que ele não estava fazendo. E quando ele viu os cães, ele gelou do pé à cabeça. Ele disse que aqueles cães eram os cães que defenderam ele na noite daquele bicho terrível. Então o cara disse que os cachorros eram dele. E ele não entendeu mais nada. A única coisa que ele conseguiu entender é que aqueles cães eram dele e que ele era o lobisomem. E que ele tinha ensinado os cães para quando ele fosse fazer mal a alguma pessoa, que de repente os cães defendessem e não permitissem que ele fizesse mal a ninguém. Eu acredito que era essa a situação que ele passou. Então, ele fala que daquele dia em diante nunca mais trabalhou de guarda noturno e até hoje ele não tira mais aquela imagem tenebrosa da cabeça dele. E agradece aqueles dois cachorros pelo que fizeram. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato.